Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal indicam que a produção de ovos diminuiu no ano passado pela primeira vez depois de um longo período de crescimento. Passou de 39,7 bilhões para 39,1 bilhões de unidades. Isso aconteceu principalmente por causa da crise econômica, que diminuiu o consumo médio do brasileiro para 191 ovos por ano. Outro fato que afetou o setor foi o alto preço do milho da soja. Estes grãos fazem parte da ração, que chega a representar mais de 70% dos custos dos produtores. Estes acontecimentos mexeram com a criação de aves de postura no país. Era um setor que não estava com grande estoque de milho e quando esse milho subiu e sumiu, eles foram obrigados a fazer um descarte mais acelerado das aves de final de ciclo produtivo, de tal forma que você diminuiu o plantel, diminuiu a oferta do ovo e conseguiu repassar de uma maneira mais fácil e rápida este aumento dos custos de produção em função do aumento do preço do milho. O pequeno produtor, o médio avicultor que não tem cacife de fazer estoque dessas matérias-primas, nessas altas repentinas que nem foi o ano passado, ele sofre mais. Nos próximos anos, a produção de ovos deve voltar a crescer no país. É importante que o produtor invista em nutrição para ter uma produção mais eficiente. Este foi um dos assuntos discutidos neste congresso da Associação Paulista de Avicultura. Este professor e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba falou sobre a evolução genética das aves, que possibilitou diminuir o consumo de ração, mas trouxe a necessidade de uma formulação mais completa para conseguir melhores resultados. O uso de aminoácidos é um dos suplementos que não pode faltar na alimentação dos animais, na opinião dele. A base dentro de uma formulação é a proteína bruta. E a proteína bruta é composta de quê? É composta de aminoácidos. E trabalhar com o quê? Com aminoácidos digestíveis. E não com aminoácidos totais, que são os aminoácidos que tem nos ingredientes quando se formula com proteína bruta. Temos que nos adequar à situação dela para que nós possamos explorar o máximo que ela pode nos dar na parte de produção, de consumo, de conversão por massa, conversão por dúzia, qualidade de ovo, quer seja interna, externa, em todos os parâmetros que a gente saiba. Este outro especialista alertou sobre o forte crescimento da população nos próximos anos e a necessidade de aumentar a oferta de proteínas como o ovo. Ele abordou a importância do uso das enzimas na nutrição, investimento que traz vários benefícios. Vai ter uma diminuição no custo de produção, ele vai melhorar a qualidade do ovo produzido, ele vai diminuir a contaminação ambiental, que são fatores que todo produtor hoje ele busca. Né? Traduzindo todos esses três fatores, ele vai ter uma melhora na sua rentabilidade. A enzima ela é um mecanismo que vai melhorar o acesso do nutriente pelo animal. Se ele tem um melhor acesso ao nutriente, ele vai produzir mais ovos. Se ele produzir mais ovos, consequentemente, o produtor ele vai ter um maior retorno. De acordo com este professor, a oferta de alimentação deve ser acompanhada de seleção dos animais e de melhor estrutura nas granjas. A luminosidade, por exemplo, pode trazer perda de até 10% na produção de ovos. Ele explica que 80% dos trincados acontecem ainda dentro da galinha. A maior parte da calcificação da casca ocorre à tarde e no início da noite, né? Então, se você prolonga muito o período de luminosidade ao anoitecer, você mantém a ave mais ativa e, logicamente, mais estressada e comprimindo, às vezes, no espaço na gaiola, comprime uma galinha com a outra e provoca o que nós chamamos ovo trincado no útero. Se o produtor começar a pensar nesse sentido aí, que ele não está mudando nada, a situação dele está ruim, a quebra de ovos está muito ruim, e ele não está mudando nada, então ele não vai melhorar. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar, ou pelo menos conhecer o tamanho do prejuízo, isso é fundamental.